Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Degradação e a Restauração da Igreja. E o título da sexta-feira, Amar a Palavra e Respirar a Obra do Ministério. O versículo, 1 Timóteo 1,5. O intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado, Senhor, por tuas palavras, pelo que o Senhor tem feito em nós e entre nós. Que as tuas palavras, Senhor, entrem no nosso coração, habitem ricamente em nós, produzindo um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Que essa palavra, Senhor, transforme todo o nosso ser. Por isso, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, toca o nosso coração na leitura, ao ouvirmos a tua palavra, que o teu Espírito dentro de nós se mova e nos revele tanto as preciosidades daquilo que estamos ouvindo, quanto também que essa palavra nos traga luz, para nós vermos onde nós estamos errando, para nós vermos aonde ainda não te agradamos, o que o Senhor quer remover do nosso ser, do nosso viver, pois o nosso desejo, amado Senhor, é ter um viver que te agrade, um viver que conheça a tua vontade, um viver que tenha revelação da tua palavra, do teu coração. Obrigado, Senhor, obrigado, pois o Senhor tem falado conosco e o Senhor tem nos transformado. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa sexta-feira, Amar a Palavra e Respirar a Obra do Ministério. Esse trecho que nós lemos, esses versículos de 1 Timóteo, eles foram escritos para Timóteo por Paulo, quando Timóteo estava em Éfeso. É interessante nós vermos a situação da igreja em Éfeso na época que Paulo escreve a carta a Timóteo, e é também interessante nós vermos a situação da igreja em Éfeso na época que João escreve Apocalipse. E aí o Espírito então envia a carta àquela igreja, em Apocalipse, é a primeira carta de Apocalipse, Apocalipse 2, as 7 igrejas da Ásia, a primeira é a igreja em Éfeso, o que mostra historicamente, profeticamente, a condição da igreja naquela época. Então, na carta à igreja em Éfeso de Apocalipse, nós vemos que o Senhor louva algumas características de Éfeso. Agora, o que é impactante para nós é quando o Senhor fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja, irmãos, depois o Senhor, isso eu estou lendo o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4, Aí no versículo 5 ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, chegou um ponto em que eles, e aí eu estou falando da igreja coletiva, eles caíram, eles tropeçaram. E eles não perceberam. Veja, irmãos, isso indica que não é algo grosseiro, não é um pecado grosseiro. Se você comete um pecado grosseiro, você sabe o que você fez, você percebe o que você fez. Então quando o Senhor fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja, olha só. O Senhor, ele disse assim: tenho porém contra ti que abandonaste a prática das primeiras obras. Ele não disse isso. Ele disse o quê? Tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aí depois ele relaciona isso com a prática das primeiras obras. O que isso, irmãos, tem a ver com o que nós estamos vendo hoje, com o que nós vamos ver nessa sexta-feira? Veja, irmãos, nós vamos para um cenário, vamos mudar de cenário agora, vamos para Mateus 24. Eu vou tentar explicar com calma e vocês vão entender essa relação que eu estou fazendo. Então, Mateus 24, o Senhor estava falando para os discípulos dos tempos do fim, como vão ser os tempos do fim. E hoje, irmãos, eu acho que todos concordam, nós estamos muito próximos, já estamos nos tempos do fim. Na era do Apocalipse, estamos muito próximos à volta do Senhor. E nós vemos muito do que é falado em Mateus 24 acontecendo aqui.
Agora veja, então vamos lembrar o que nós vimos em Apocalipse 2. O Senhor falou: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês precisam se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras, irmãos? E por quê? O que isso tem relação ao primeiro amor? Então veja, em Mateus 24, no versículo, eu vou começar no versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, certo? Esse trecho, irmãos, ele é um trecho que fala principalmente sobre os judeus. Mas esses versículos, eles não falam simplesmente dos judeus, eles falam também sobre o povo de Deus. Por quê? Porque é um trecho que você vai ver, ele vai falar da pregação do Evangelho do Reino. E quem prega o Evangelho do Reino é a igreja, certo? Então é como se o Senhor estivesse fazendo um parênteses. Ele estava falando sobre os tempos do fim relacionado com os judeus, e ele fez um parênteses. E veja, irmãos, o que nós temos falado nesses últimos tempos, aliás, a palavra profética tem falado nesses últimos tempos, que o que Deus quer produzir em nós. Aí você vai lá para 1 João 3,11, fala que a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é essa, que nós amemos uns aos outros. Então o que nós estamos ouvindo? Que o Senhor quer produzir entre nós desde o princípio, desde o Éden, uma rede de amor, um tecido de amor em que nós estamos entrelaçados, nós e Deus. Entende? Muito bem, é o que Deus quer produzir. É isso que a palavra profética quer produzir, porque a palavra profética não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. Então você percebe isso? Ela está em cima da palavra de Deus e é a revelação do coração de Deus. Muito bem. Então, veja só. Aqui fala, muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso acontece no mundo e muito ainda, quando nós observamos o cristianismo, irmãos, nós vemos muita confusão, muito ódio, muita ambição, muita coisa negativa. Esse é o resultado do que eu falei ontem, né? Da obra de Caim, de você querer servir a Deus de acordo com a sua vontade. E aí ele fala assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja, irmãos, por que ele cita essa questão dos falsos profetas? É porque a palavra profética ela é falada por profeta, certo? É aquele que Deus levanta, coloca a palavra na boca, aí ele fala a palavra e essa palavra ela se cumpre. É o princípio de Isaías 55, a palavra não volta para mim vazia. Então, a palavra que nós temos ouvido, ela tem produzido algo em nós. Ela tem produzido a economia de Deus, a vontade de Deus, que é o que Paulo fala para Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo. Ali, você vai ver, você vai linkar você vai ligar todos esses pontos. Porque você vai ver que já naquela carta que Paulo manda para Timóteo, em Éfeso, havia pessoas falando outras coisas que não produziam a economia de Deus. Entende isso? Então, irmãos, olha o versículo seguinte, o versículo 12 de Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por que eu digo que isso não é simplesmente para os incrédulos, para os judeus? Porque aqui o amor é o ágape. A palavra amor é ágape. É só o cristão que tem o ágape, porque o ágape procede de Deus. Então, é aqueles que têm ligação com Deus. Então, esse ágape, as pessoas lá de fora já não têm, os incrédulos. Só que aqueles que têm, veja, o amor está se esfriando. Por quê? Porque se levantam falsos profetas, pessoas que falam uma palavra, mas que a palavra não é dada por Deus. E aí elas influenciam as pessoas e ao invés de gerar a economia de Deus, de produzir essa rede de amor, produz um monte de outras coisas. Produz divisão, produz ódio uns contra os outros, inveja. Você está percebendo? Agora a palavra profética, por isso que você pode começar a notar aquilo que o Senhor vai deixando, entre aspas, as pistas que o Senhor vai deixando
para nós vermos, irmãos, qual é a palavra que está sendo falada, está sendo edificada para edificar a igreja. Então, o resultado de não haver a palavra profética, de as pessoas não receberem a palavra profética, de não receberem a vontade de Deus, o falar rema de Deus, é que a ligação das pessoas com Deus vai se esfriando. Que eu estou falando dos crentes. Então, vai se esfriando. E quando vai se esfriando, irmãos, a iniquidade, ela vai tomando conta, ela vai se multiplicando. Conforme a iniquidade se multiplica, e por que a iniquidade se multiplica? Veja, a iniquidade ela se multiplica, essa palavra que iniquidade, ela tem um sentido maior do que o pecado. Essa ideia de iniquidade, para explicar rapidamente, seria como se nós tivéssemos uma linha, e ali naquela linha, você sabe, eu passei dessa linha, é pecado, é contra a vontade de Deus. Então, enquanto há uma linha, se você passa da linha, você sabe, passei da linha, eu preciso me arrepender. Agora, a iniquidade, o sentido de iniquidade é que a linha é apagada, então perde-se a referência. Você não sabe mais o que é ou o que não é a vontade de Deus, ou você vê até o cristianismo hoje fazendo isso com a Bíblia. Quando você ouve coisas como nós precisamos atualizar a Bíblia, você percebe, é além do pecado. Porque quando é pecado tem a linha traçada, você percebe. É o que eu falei lá de Éfeso. Você percebe, eu caí, é pecado. Mas qual é o problema? O problema da iniquidade é que ela apaga a referência da palavra de Deus. Então tudo fica uma mistura. É o que acontecia, estava começando a acontecer em Éfeso. As pessoas estavam falando palavras e essas palavras não geravam nada. E quando não gera nada, o que aumenta? Aumenta o vazio no interior das pessoas. E esse vazio, irmãos, ele é preenchido pelas mentiras de Satanás. Fazendo o quê? Tirando a linha da palavra de Deus, que a palavra de Deus mostra, daqui você não pode passar. Então, a iniquidade aumentando, ou seja, a linha sendo apagada, as pessoas vão se desconectando mais de Deus, vão se afastando mais de Deus e elas vão perdendo o amor, o ágape. O primeiro amor, irmãos, é o ágape. Então, o que estava acontecendo ali em Éfeso na época de João? João, irmãos, era o último apóstolo. Então, depois que Paulo foi martirizado, a palavra profética, irmãos, ela foi diminuindo, ela foi quase não existindo, até que João saiu de Patmos. E veja, irmãos, quando João saiu de Patmos, João era alguém que detinha a palavra de Deus, ou seja, ele era um enviado para falar a palavra, o apóstolo João. Então, quando ele sai de Patmos, para onde ele vai? A história mostra que ele vai para Éfeso. E veja só, irmãos, olha só, veja, eu vou falar disso, eu vou voltar em Mateus 24 e você vai entender. Então, quando ele vai para Éfeso, quando você lê as epístolas de João, ele fala algo, ele fala assim, eu tenho muita alegria que os meus filhos andam na verdade. Quer dizer, eles estavam praticando as palavras que o apóstolo João mostrou no seu evangelho, nas suas epístolas. Essa prática da palavra profética, porque as epístolas de João, elas são a palavra fundamental de Deus, mas naquela época, irmãos, elas eram também a palavra profética, a palavra rema que saiu da boca de Deus. João provavelmente não deve ter apenas escrito ou falado apenas João, 1ª, 2ª e 3ª João, deve ter escrito mais cartas, ele falou mais. Então estou dizendo que quando o falar que Deus coloca na boca de alguém, essa pessoa ela fala, como João, por exemplo, produz o quê? Produz nas pessoas a economia de Deus, o amor de Deus. As pessoas elas são mais conectadas com Deus. E quando as pessoas são mais conectadas com Deus, o que flui delas? Tudo que Deus é. E sabe qual é o resultado? O resultado é que lá em Éfeso, os irmãos começaram a sair novamente e pregar o evangelho nas cidades ao redor. O que nos mostra, aí nós vamos voltar para Mateus 24.
Porque ele fala assim, olha, o amor se esfriou de quase todos, certo? No versículo 12. E aí acabou? Não. No versículo 13 fala, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Alguém tem que perseverar até o fim para ser salvo. Isso é o reino, ganhar o galardão. Mas o fim só vem com a pregação do evangelho do reino. O que eu quero dizer, irmãos? Que quando a palavra profética ela é falada, ela produz algo em nós. E o resultado, irmãos, é que nós começamos a andar na verdade. E essa verdade, irmãos, ela começa então a fluir de nós e nós começamos, como lá aconteceu em Éfeso, nós começamos a sair, pregar o evangelho, falar a palavra, porque esse rio da graça está fluindo novamente. O que nos mostra que muito provavelmente por causa da situação de faltar a palavra profética naquela época, que praticamente todos os apóstolos haviam morrido, a não ser João, e João estava preso. Então, por faltar essa palavra, Éfeso, ali a igreja em Éfeso, tinha muito conhecimento. Mas, irmãos, não tinha mais prática. Por isso o Senhor fala, vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. Qual é a primeira obra que o Senhor falou para que os discípulos fizessem após a sua ressurreição e ascensão? É fazer discípulos de todas as nações e pregar o evangelho. Sabe, irmãos, isso que nós estamos recebendo, isso que a palavra tem nos dado, isso vem do coração de Deus. Você está entendendo? Você está vendo essa ligação toda que eu fiz? Só que ao mesmo tempo, tem judaizantes, entre aspas, tem aqueles, como tinha em Éfeso, falando outras coisas. O que hoje, infelizmente, nós mais vemos no meio cristão é outras coisas. Fábulas, genealogia sem fim, histórias que não produzem nada. Você ouve, às vezes você acha engraçado, você acha bonito, mas você volta e não produziu nada. Você não se arrependeu, você não voltou ao primeiro amor, você não se reconectou, você não se conectou mais com Deus e não gerou em você o amor uns pelos outros e pela pregação do evangelho. Veja, irmãos, será que muitas vezes a nossa situação não é também a situação de Éfeso? Será que o Senhor, quando olha para nós, Ele não diz, olha, muito bem, você conhece muito bem as Escrituras, mas te falta o primeiro amor. Você precisa se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Será que o Senhor não fala isso para nós? E por que será, irmãos? Se nós estivermos nessa condição, por que será que nós estamos nessa condição? Será que é porque nós estamos ouvindo outros falares, algo que não está produzindo nada em nós? Ou será que nós fechamos o coração para essa palavra que o Senhor tem falado? Essa rede de amor. Veja, irmão, falando semestre passado sobre esse rio da graça, agora falando sobre essa rede de amor. Você percebe que é isso que Deus tem no coração e é isso que Deus quer nos levar. E sempre falando, vamos pregar o evangelho, vamos orar pelas pessoas, vamos deixar um livro na mão das pessoas para que as pessoas conheçam o evangelho do reino. Bom, meu tempo está terminando, eu quero ler ainda a página 49. Vou começar no segundo parágrafo, não vai dar tempo de eu ler todos os trechos que eu queria. Por isso Paulo escreveu a seu cooperador Timóteo, 1 Timóteo 1,3: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. É como se ele dissesse, não ensinem diferentemente daquilo que tenho ensinado, pois este falar que lhes tenho transmitido produz a economia de Deus na fé. É a palavra profética de Deus para dar direção à igreja. Esses outros ensinamentos, além de distraí-los, não produzem a obra de Deus. Antes, só promovem discussões. As palavras que concorriam com o falar profético de Paulo eram fábulas, mitos judaicos e tradições passadas de geração em geração que só promovem discussões. O Senhor está voltando e não estamos na igreja para discutir, mas para promover a economia de Deus na fé. Não temos mais tempo para perder, vamos executar a obra de Deus e fazer a sua vontade. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O versículo 5 que nós lemos. Paulo afirmou isso porque alguns poderiam dizer que ele era ambicioso e queria ter exclusividade.
Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo abriu seu coração. Ele não era político, não devia favores a ninguém, não buscava agradar homens, mas era fiel a Deus e à comissão dele recebida. Paulo admoestou-os firmemente, mas com vistas ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Mesmo que alguns interpretassem erroneamente suas palavras, ele não tinha medo, pois era fiel ao que o Senhor lhes ordenara a falar. Vou avançar, vou ler mais um trecho. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Versículo 6. A expressão loquacidade frívola significa palavras inúteis, conversas vazias, que nada produzem. Naquele tempo, alguns pretendiam passar por mestres da lei, não compreendendo, estou lendo o versículo 7 agora, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Os falsos mestres nem sabiam do que estavam falando. Paulo, porém, sabia, e suas palavras visavam salvar a igreja da iminente degradação que estava em curso. Então, irmãos, no final, quando o Senhor voltar, nós vamos ter luz sobre todas as coisas. E aí nós vamos ver, irmãos. Só que o resultado só vai ter dois resultados. Ou nós fomos fiéis, seguindo a palavra de Deus, e nós vamos receber o galardão, ou naquele dia nós vamos perceber, como a igreja em Éfeso, como o Senhor falou para a igreja em Éfeso, onde nós caímos e vamos nos arrepender. O problema é que naquele dia, irmãos, não tem mais tempo de arrependimento, a porta fechou. Aí naquele dia é trevas e ranger de dentes. Então hoje, irmãos, nós podemos ir até o Senhor, pedir para o Senhor nos iluminar. E se nossa situação é como a da igreja em Éfeso, se nós temos às vezes muito conhecimento bíblico, mas abandonamos o primeiro amor, a nossa conexão com Deus não é forte. Quer dizer, ela não está produzindo algo. Deus não está trabalhando em nós. Deus não está mudando a nossa vida. Eu canso, irmãos, de ver pessoas falando, e falam em Facebook, e falam em Instagram, e falam isso, mas na hora que você olha para a pessoa, a vida da pessoa não muda. Por quê? Porque a palavra de Deus, na verdade, não está entrando. Está ficando só na mente. A palavra de Deus não está habitando ricamente, porque quando ela habita, irmãos, ela nos transforma. E isso é, com o tempo, passo a passo, de glória em glória. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na aba de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.